Senhor Jesus, Tu és Deus, Tu és infinitamente Deus. Tu fizestes o movimento de quenoses, Tu te rebaixastes até a nossa história. Fizestes um de nós, conhecestes a dor pela qual nós passamos. Tu estás entre nós, ó Jesus. Tu nos precede em tudo aquilo que nós vamos viver. A vossa cruz vai à frente como um estandarte, guiando-nos por onde que nós temos que percorrer. Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de milagre. E que nós pedimos, ó Jesus, a vós neste dia de hoje, que os nossos corações e as nossas almas sejam restauradas, para que a gente volte para as nossas casas com os corações pacificados. Levante o seu braço. Vem Jesus. Vem Jesus, vem nos restaurar, derrama o Teu Santo Espírito em nossos corações. Deixa você ser batizado no Espírito Santo agora. Diga: vem, vem Jesus, derrama o Espírito Santo em meu coração, que eu possa sentir nesse momento a Tua presença. Vem Jesus. Batiza-nos. Jesus, restaura-nos. Restaura a nossa casa, restaura a nossa morada interior. Queremos estar em pé e queremos estar bem, para voltarmos para nossa casa com o coração pacificado. Vem Jesus, clama nesse momento. Jesus, pede ao Pai para que seja derramado o Espírito Santo em nossos corações. Sim, Senhor, cura profundamente. Toca, Senhor, no mais profundo, aonde está aquela ferida que sangra ainda. Senhor, com as Tuas chagas, estancai toda ferida que ainda sangra, toda imagem, toda lembrança dolorosa, toda dor destas lembranças que ainda sentimos, Senhor. Vem curar, vem tornar gloriosa estas chagas que trazemos no coração, que trazemos na alma. Que o Espírito Santo venha nesse momento restaurar esta ferida que sangra. Sim, Jesus, faz obra nova em nós. Faz obra nova em nossa família, em nossas vidas. Realiza uma obra nova. Realiza um novo, meu Deus. Dai-nos a graça de viver o novo que o Senhor tem para nós. O Senhor me dá nesse momento uma visualização de que um homem, quando perdeu o pai, ele disse: não serei mais feliz. Ele está aqui neste momento. E o Senhor te convida nesse momento a abrir-se a Ele, a deixar ser curado por Ele. Seu pai era seu companheiro, seu parceiro, era para você um modelo. Mas nesse momento Jesus está dizendo: você tem que voltar a ter alegria. Por isso, deixa Jesus te curar nesse momento. Senhor, também cura mães ou pais, ou você que teve entes queridos assassinados.
de uma maneira brutal. Não sei se você está aqui ou quem vai assistir, vai ouvir esta palavra. E o Senhor está curando a violência que você sofreu naquela situação. Você que é mãe, que perdeu um filho com bala perdida, que viu o seu filho de manhã e à noite ele estava morto. Seu marido que morreu na sua frente, nos seus braços. Um irmão que morreu repentinamente, uma irmã com câncer terminal. E que você traz no coração uma dor profunda ainda por esta perda que já tem um tempo. E o Senhor hoje deseja consolar, restaurar esta ferida que sangra. Você que traz ainda os gemidos na sua lembrança, os gritos de dor de um ente querido. Jesus cura você. Jesus restaura. O Senhor quer fazer a obra na família em que uma filha morreu por suicídio, autoextermínio. Nesse momento o Senhor quer tirar a dor dessa casa e dessa família. E o Senhor pode isso. Se você está vivendo essa situação nesse momento, levante seus braços e pede ao Senhor para Ele, nesse momento, Ele está presente na sua vida. Vamos pedir ao Senhor para curar toda uma família. Não fique se perguntando o porquê, mas confia no Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Abre-te a graça nesse momento. Quanto mais você se abrir à graça, mais cura Ele quer fazer. O Senhor pode tudo. Ele pode todas as coisas. O Senhor cura pessoas que perderam seus pais idosos. Você sofreu muito com a morte do seu pai, que era idoso, que era idosa, sua mãe. E o Senhor, nesse momento, restaura o seu coração, porque você entregou neste acampamento. Agora Jesus está restaurando o teu coração. Eu, como sacerdote, pela autoridade a mim dada por Jesus e pela igreja, pelo exercício do meu ministério sacerdotal, eu corto, desligo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, pela presença da Trindade que está no nosso meio, pela misericórdia do Pai, pela salvação de Jesus e pelo derramamento do Espírito Santo, da minha vida, da minha história, da minha casa, todo sentimento de tristeza, todo sentimento de opressão, tudo aquilo nesse momento que tira a paz, a harmonia de uma casa, de uma família. Levante sua mão nesse momento. Eu, como sacerdote, invoco a proteção de Deus para a sua vida, nesse momento. Que o Senhor esteja fazendo a obra em todas essas famílias que estão aqui e nas famílias que nesse momento nos escutam. O Senhor está nesse momento nos restaurando, está fazendo a obra em cada um de nós. Cura, Senhor, restaura, Senhor. Restaura, Jesus. Aqueles que perderam entes queridos por cirurgias mal sucedidas, por imperícia. Cura, Senhor, toda dor.
Dizer, Senhor, restaura a nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado, Salete, por esse momento. Obrigada, Padre. Estava ansioso esperando esse momento de orar com vocês. Amém. Gratidão. Foi muito bom demais. Podemos nos assentar um pouquinho. Essa pregação é rápida e nós faremos o encerramento na missa. Mas eu quero dizer uma coisa importantíssima para que você não vá para casa sem que eu diga algumas palavras importantíssimas para vocês. É preciso ressignificar-se na vontade de Deus. Submeter-se sem revolta à vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus. Conformar-se com a vontade de Deus. A melhor palavra para isso se chama resignação. Resignação é o mesmo que aceitação. O estado de resignação é compreendido quando nós aceitamos voluntariamente e pacificamente uma condição, mesmo que você não concorde com ela. Resignar-se é pacificar-se, mesmo que você não aceite aquela vontade, é preciso resignar. Por isso, meus queridos e queridas, após uma vivência dolorosa diante da morte, há sempre uma possibilidade de restauração e ao mesmo tempo de reconstrução do coração humano. Nós não podemos nos enterrar juntos com as pessoas que nós perdemos. Diante da morte, nós podemos empreender uma luta interior e exterior e ao mesmo tempo buscar estratégias para sermos transformados. É preciso ser inteligente, é preciso ser criativo e é preciso tomar a iniciativa a partir de hoje de viver novos recomeços. Quem quer viver um novo recomeço aqui, levante sua mão. Todos nós, todos os dias nós vivemos novos recomeços. A cada um de nós é dada a possibilidade de reiniciar e reeditar a nossa história. E bem como Deus nos dá pelo Espírito Santo a criatividade de encontrar soluções e ao mesmo tempo alternativas para a tempestade que nós estamos atravessando. Nós atravessamos por tempestades. E diante das situações traumáticas, é preciso
iniciar uma ressignificação da nossa vida. E como nós podemos fazer essa ressignificação da nossa vida? Às vezes as pessoas que foram machucadas, traumatizadas na sua infância, elas terão mais dificuldades do que para isso. Mas às vezes um lar, e olha que nós falamos, um lar, um ambiente familiar acolhedor, às vezes ressignificar e restaurar é muito mais fácil. Num lar organizado, muitas vezes as pessoas podem realizar estratégias de defesa para que toda uma família não adoeça diante da morte. Por isso é preciso ter autoestima e, ao mesmo tempo, uma autoestima adequada. Ao mesmo tempo, uma introspecção interior, onde a pessoa é capaz de refletir sobre os seus pensamentos e sentimentos. O que ainda me machuca? O que ainda me fere? O que ainda causa dor dentro de mim? É tomar posse desses sentimentos. E às vezes nós temos uma tendência muito grande de culpabilizar os outros por aquilo que nós estamos vivendo. Nós julgamos uma carga enorme nos ombros das pessoas, das quais elas não são responsáveis. E às vezes até nós brigamos com as pessoas que já foram, porque nós ficamos pensando assim: por que é que você me abandonou? Por que é que você se foi agora? Por que é que você me deixou agora? Às vezes nós até brigamos com as pessoas que se foram. Por isso é necessário uma vida interior onde a pessoa, ela tome posse do sentimento, ela viva esse sentimento. Ao mesmo tempo, uma capacidade de relacionar com pessoas, é buscar o bom humor, a criatividade e a capacidade de pensamentos críticos sobre você mesmo. Enfrentar a dor e a morte é difícil, mas essas atitudes de resignação, aquilo que a gente não pode mudar, a gente pode aceitar. Ninguém pode trazer um filho de volta, ninguém pode trazer uma filha de volta, mas a gente pode olhar com outros olhos, não ver isto como se fosse um inimigo, mas é descobrir que quando a gente pacifica os nossos corações diante de Deus, quando nós acreditamos que Deus é absoluto, que Deus pode todas as coisas, nós somos capazes de pacificar os nossos corações e nós começamos a descobrir que a nossa alma, ela é eterna. E a eternidade guardará para sempre a pessoa da qual nós perdemos. Imagina, aqui é como um pai que deixa o filho na escola e chega num determinado momento, é hora dele voltar para casa. Assim somos nós também colocados na escola da vida, e chega num determinado momento, nós somos convidados a voltar para casa, porque Deus nos deu uma coisa muito importante, que é o sentido de eternidade. Por isso a esperança cristã, somente a esperança cristã, é o motor que deve impulsionar o coração humano. Nós não vivemos outras vidas depois da morte. Nós vivemos uma vida para além da morte. Nós não vivemos outras vidas depois da morte. Nós vivemos uma vida para além da morte. Quando nós tomamos a dimensão disso, nós descobrimos a eternidade do que somos. Porque fomos criados, porque Deus nos chamou à vida. E ao mesmo tempo, se não vivemos outras vidas depois da morte, nós vamos descobrindo que um dia,
nós estaremos todos absorvidos em Deus. Como isso é tão bonito, estarmos absorvidos em Deus. Jesus, hoje Ele diz palavras muito consoladoras para você. Não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E às vezes algumas pessoas entendem errado essas moradas. Nós sabemos das dignidades da morada. Quanto mais nós vivermos, mais a vontade de Deus, a resignação, aquilo que não pode ser mudado, que dói, que fere, que machuca. Quanto mais nós vivemos isso, mas nós vamos acolhendo isso e sermos criativos diante disso, nós vamos mais estando perto de Deus. É tão importante quando nós olhamos para a vida dos santos e santas, e é tão significativo quando nós recordamos a vida de um santo e santa, nós celebramos o dia dos santos, é o dia em que eles morreram, porque na verdade eles nasceram para Deus. A morte é um nascimento para Deus. Se nós olharmos todos os santos, eles tinham o pé na concretude da história. Eles tinham o pé na realidade da história. Eles tinham os pés na vida dos outros. Nenhum santo em nenhum momento ele lamentou com Deus. Ele pode até ter perguntado, mas se nós olharmos a história da maioria deles, eles sabiam que estavam plantados numa realidade assim como a cruz, mas eles tinham os olhos voltados para o alto. Há uma coisa que tem que deixar de existir em nossos corações: as murmurações. As murmurações são coisas diabólicas, demoníacas, destruidoras. As reclamações, as lamentações. A palavra de Deus diz que a gente pode chorar o luto, mas depois a gente tem que continuar a vida. Porque muitas vezes o luto, quando ele dura muito tempo, são coisas patológicas que estão dentro de nós, que necessitam da ajuda espiritual de um sacerdote, mas necessitam também da ajuda espiritual dos médicos, porque Deus utiliza-se da medicina para poder curar. E às vezes a gente esquece disso. Se o luto está durando anos e anos e anos e anos, a gente precisa da cura das nossas almas através da presença de um sacerdote, do sacramento da confissão, mas também a gente precisa de procurar a medicina, a gente precisa procurar um grupo que é capaz de nos ouvir. Há muitos anos que eu trabalho com isso, há 27 anos que eu decidi colocar o meu ministério para poder ouvir as pessoas machucadas e feridas diante da morte. E começou justamente com pais que perderam filhos. E o que a gente faz nesse grupo? A gente deixa as pessoas falarem, chorarem a sua dor. Vocês já notaram que quando um pai e uma mãe perdem um filho, eles se tornam estranhos para as muitas pessoas, porque muitas pessoas tentam evitá-los, porque não querem mais ouvir aquilo que eles têm a dizer? Mas um assunto, quando não é encerrado, quando não é trabalhado dentro de nós, ainda vai gerar tristezas. Por isso que a gente não pode ficar guardando somente. É como se a gente fizesse um tampão na nossa vida aqui,
e esse tampão na nossa vida fosse explodir lá na frente. Por isso a gente precisa conversar sobre essas coisas do luto. Como seria tão bonito se tivéssemos muitos acampamentos como esse? Como seria bonito se em todas as comunidades paroquiais tivesse um grupo, assim como temos grupo de apoio às pessoas com dependência química, nós tivéssemos grupo de apoio às pessoas enlutadas, onde a pessoa pudesse vir contar a sua história, chorar as suas lágrimas, curar as suas dores, ressignificar a sua vida, ouvir a palavra de resignação. Não pode ser mudado, mas pode se lançar na esperança cristã. Por isso, como é importante a gente não sair daqui sem ter essa certeza de que a graça que temos que crescer na fé e na confiança em Deus. A confiança em Deus nos revela o nosso caráter, a nossa atitude de vida eterna. E nós podemos olhar que o maior gesto de amor que Deus fez por nós foi: se um dia a árvore, o fruto da árvore nos feriu pela morte, por causa da nossa soberba e por causa da nossa desobediência, nós comemos o fruto da árvore da vida, que é Jesus, para que a gente possa continuar caminhando, para que a gente possa seguir a nossa vida. Então, meus amados, nós precisamos descobrir o quanto é importante pedirmos a Deus: Senhor, queremos a fé, não queremos perder a esperança, e clamar isso todos os dias, para que nós não fiquemos paralisados diante dessas situações de dor e de morte, essas situações desastrosas que nos machucam, que nos ferem e que nos fazem tão mal. Por isso, diante das situações traumáticas, é preciso ressignificar a nossa história, sentirmos a necessidade de respostas a muitas coisas das quais nós não teremos. Machuca mais ainda. Ficar se perguntando o tempo inteiro o porquê não ajuda muito em nada. Pelo contrário, é capaz de ir nos ferindo ainda cada vez mais, é capaz de ir nos machucando cada vez mais. Esse sentimento de onipotência, se eu estivesse lá, não teria acontecido. Como Marta e Maria disseram a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Mesmo o Senhor sendo onisciente, onipresente, aconteceu. Muito mais do que perguntar o porquê, é descobrir o que eu posso fazer com essa dor, na vida de quem eu posso estar presente, eu posso fazer a diferença na vida de quem. É isso que nós precisamos, e levar a vida realmente com um profundo humor e com leveza. Esse é o grande conselho que eu dou para vocês. Todo mundo que vem aqui diz uma experiência de morte, da qual viveu pela morte. Eu poderia contar as minhas experiências de morte. Eu poderia dizer a vocês: o sacerdote, quando perde pai e mãe, ele perde o referencial. Porque para o sacerdote, a casa de mãe e a casa de pai é a referência, não é tanto a casa dos irmãos. No momento em que eu estava iniciando o meu ministério de sacerdote, de padre, primeiro veio
um câncer intestinal no meu pai. 10 dias de hospital. Veio para trazer uma roupa para mim que eu usei ontem. Veio todo feliz. E ele veio do interior. Nós tínhamos casa em Belo Horizonte. Passou mal, foi para o hospital, um hospital lá em Belo Horizonte chamado Biocor, que hoje eu sou capelão dele. Ficou lá e 10 dias depois não saiu mais. Meu pai amado, querido, um exemplo. Passado 7 meses, a minha mãe aparece com câncer no mesmo lugar, no intestino. E é interessante que a última conversa que eu tive com ela foi sobre a morte. Ela me perguntou: meu filho, ninguém me diz nada, por que eu estou aqui no hospital? Eu sinto fraqueza. Eu disse: mãe, a senhora está vivendo um momento muito difícil. E agora eu estou aqui como filho, mas eu também estou como sacerdote. E eu tenho uma ligação com minha mãe, porque eu sou filho, o 8º filho. A minha mãe me teve com 45 anos. Eu tenho 54 anos. Naquela época, era diferente uma mulher de 45 anos ter um filho. Imagina a ligação. Eu disse: mãe, está chegando a sua hora. A medicina não tem mais nada que fazer. Nós não vamos prolongar esse sofrimento, nem essa dor, nem essa tristeza. Meus irmãos não tiveram em nenhum momento coragem de conversar com ela sobre isso. E nós conversamos. E na verdade, ela também me consolou naquele momento, porque a minha mãe e meu pai têm uma experiência enorme com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Foi deles que eu aprendi o amor ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E ela disse: filho, a gente nasceu um dia para esse momento. E eu não deixei em nenhum momento de fazer as atividades que eu tinha que fazê-las. Eu fui fazer as atividades. Era sempre lúcida. E era um domingo. Eu fui celebrar as missas do domingo. Estava sozinho naquele dia na paróquia. Tinha 5 missas. Estava numa paróquia, olha que interessante o nome, Nossa Senhora da Consolação. Quando foi 3 horas da tarde, a minha mãe entregou o seu espírito a Deus. Entregou a sua alma a Deus. Quando eu entrei no quarto, a última palavra dela foi: Alexandre, meu filho. Imagina um filho ouvir isso. Alexandre, meu filho. Deus me deu a graça de terminar a missa do meio-dia, de ir para o hospital, de poder ouvir ela me chamando a última vez pelo nome. Está vendo que alguns momentos, quando a gente traz as memórias afetivas, como isso mexe com a gente? Mas eu não paralisei naquela dor, eu não fiquei preso a ela, porque eu descobri que eu tinha uma missão. A minha missão era ser sacerdote, consolador de almas, ser alguém de esperança para as pessoas. E passado algum tempo, alguém fala assim: Padre Alexandre, sua pele é bonita, né? Eu digo: sou. Eu digo: meu pai. Aí eu pego a foto do meu pai, da minha mãe. Eu falo: olha, nós tivemos de Deus um bom agrado de termos uma pele muito boa. Eu quase não tomo sol,
Mas às vezes a nossa vida, ela é acometida por algumas coisas. 3 anos depois, eu perco uma irmã de 67 anos com câncer de pâncreas. Minha irmã mais velha. Não paralisei naquela dor. E sabe por que a gente não paralisou naquela dor? Porque a nossa família é muito unida. Porque nós somos muito juntos, nós somos muito próximos. Porque nós nascemos no sentido da vida de eternidade. Por isso que a nossa vida não se paralisou. Choramos, às vezes uma saudade enorme. Quando eu vivi a perda da minha mãe, eu vivi muitas outras perdas na vida, no mesmo mês. Meu pai morreu no dia 21 de dezembro, minha mãe depois morreu no dia 5 de novembro. Quais foram as perdas que eu vivi? Eu fui convidado a trocar de paróquia. Imagina um sacerdote trocar de paróquia. Como é traumático isso para um sacerdote. Eu estava na Nossa Senhora da Consolação e Correia, uma paróquia em Belo Horizonte. O bispo me chama, não tinha se passado ainda 7 dias, e ele diz: existe um lugar onde ninguém quer ir, mas eu vejo que você é jeitoso, vai lá e fica 1 ano, fica só 1 ano. Depois você pode pedir um lugar onde você quer ir, mas vai lá para mim. Porque era uma paróquia que tinha sido sofrida, machucada, com alguns problemas. Eu fui, mas vivi essa perda, essa dor, essa tristeza. Imagina, vivi a morte física, depois vivi a morte de lugar, de paroquianos, de igreja. Interessante que eu fui para ficar nessa paróquia 1 ano a pedido do bispo. Eu fiquei 20 anos na Nossa Senhora Rainha. Hoje eu estou em outra paróquia. Hoje eu estou em outro lugar. Foi traumático também a perda da Nossa Senhora Rainha. São as perdas que a gente vai vivendo. Lembro-me até hoje, num domingo à noite, depois de ter celebrado 5 missas, o meu arcebispo liga e fala: padre, agora já é hora de mudar, você está há 20 anos no mesmo lugar. E eu disse: quanto tempo? Ele disse: não, amanhã já vai sair a sua nomeação para outro lugar. O que eu fiz? Peguei um avião, fui para o mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, entristecido, fui trabalhar essa perda. Foram 3 dias de lágrimas. Fui para um lugar que era necessário fazer tudo. A igreja era dentro de um container. Um container. Não chegava nem internet, não chegava o cabeamento, nem colocando uma antena de satélite de rádio, porque era um vale, não conseguia. E nem chegava telefone. Eu poderia ter falado assim: era 20 anos de padre, né? Mais de 20 anos, 24 anos de padre. Não vou deixar essa coisa correr do jeito que está. Mas eu tive forças. As forças não estavam em mim, as forças estavam em Deus, para recomeçar. Todos os dias são dias de recomeços. Todos os dias da nossa vida são dias de recomeço. Cada vez que a gente se levanta, são momentos de recomeço. Por isso eu gostaria que você descobrisse que agora é novo, é um momento novo de recomeços. E que a gente tivesse um sentido muito de gratidão por termos a chance de estarmos aqui nesse momento juntos, refletindo sobre isso. Mas eu não vou deixar terminar esse momento
de dizer que a gente tem que levar a vida com humor diante daquilo que a vida nos apresenta como dor. Contei ontem, na sexta-feira, no hotel que eu estou, para um grupo de pessoas, que um amigo meu foi num velório, porque ele havia perdido um amigo. E quando ele chegou lá, ele encontrou com a viúva chorando, e ao mesmo tempo arrumando o seu marido que estava ali dentro do caixão, e a mulher arrumando o algodão dentro do nariz do marido. E de repente a mulher chega perto desse senhor, meu amigo que foi ao velório, e perguntou: quer um cafezinho? E ele tinha visto aquela cena. Aí ele disse: não, obrigado, eu estou com uma azia danada. E ela prontamente se levantou, foi no quarto interno, pegou um sorrisal, abriu, trouxe na mão. Ele disse: agora traz o cafezinho. Às vezes na vida é assim, se a gente não levar as coisas com mais leveza, se a gente não levar a vida com mais sabor, a vida será sempre dura para nós. Obrigado porque vocês vieram. Deus abençoe vocês.